O Banco do Brasil não para de inovar. Sempre traz as melhores soluções em crédito e informações valiosas que ajudam você a administrar sua produção. Com a agilidade do maior parceiro do agronegócio no país. Ué? Nosso filho já tá lá com a gerente do banco. Para investir, para produzir, para crescer. Se é importante para você, conte com a gente. Oi, bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos no nosso segundo seminário Agronegócio Sustentável, organizado pela Folha de São Paulo e patrocinado pelo Banco do Brasil. Hoje a gente vai discutir aqui algumas das principais questões sobre o desenvolvimento sustentável para o agronegócio, né? Um setor que movimenta sozinho 23% do PIB do país. E, para começar o nosso dia, a gente vai falar um pouco sobre produtores rurais, os principais desafios, perspectivas de incentivo para esses agricultores. Na segunda mesa, a gente debate um pouco de modelo de crédito, principais formas de financiamento que estão surgindo para os agricultores. No terceiro painel, também vamos trazer alguns especialistas para falar sobre esse embate entre expansão do agronegócio e preservação do meio ambiente, né, um debate bem atual, que veio aí à tona com o vai e vem dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. E, na última mesa, vamos falar sobre políticas públicas e oportunidades para incentivar os jovens a permanecer no campo e não ir para as cidades. E a gente ainda vai ter um bate-papo com o Léo Chaves, que é músico, produtor rural, empresário do agronegócio, e que ficou famoso pela dupla Vitor e Léo, dupla sertaneja. E, durante os debates, o público pode participar mandando perguntas. Vai ter alguns assistentes aí, se vocês quiserem é só mandar por escrito, levantar a mão que eles pegam. E a cobertura completa do evento vai estar no site da Folha, folha.com/agronegócio sustentável 2018. E também no dia 30, na próxima sexta-feira, vai ter um caderno especial impresso com mais reportagens sobre o tema. Para começar os debates, queria chamar ao palco aqui o Jefferson Coriteac, secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, o Isaac Leite, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, e o Gustavo Reis, que é analista de competitividade e empreendedorismo do SEBRAE. Vocês podem... Posso deixar sentado aqui nessa cadeira? Bom, a importância do pequeno agricultor é enorme para a alimentação. Hoje se estima que 70% do que chega na mesa do brasileiro vem desses agricultores familiares. E, ainda assim, é um grupo que enfrenta muitos desafios para conseguir se regularizar, para conseguir crédito e outras formas de se desenvolver. Queria falar com o Isaac, se você puder começar expondo aqui um pouco dos desafios, dos gargalos desse setor. Pessoal, bom dia a todos. A nossa entidade, Federação da Agricultura Familiar, ela já tem, ao longo desde 1962, em luta dos nossos agricultores, né? E hoje a gente vem numa luta para manter os nossos agricultores, como já falado, que são eles que produzem aí 70% da alimentação, né, que vem na mesa do consumidor. E para nós é uma luta muito grande. Nós buscando e permanecer as conquistas que nós temos, né, com o PNHR, com a habitação rural, com uma linha do Pronaf, que são conquistas do movimento, e a gente tem visto que vem trazendo bom resultado, tem melhorado bastante a vida do homem, né, dos agricultores, vamos dizer, no meio rural. E isso são a nossa luta do dia a dia para que nós conseguimos, né,
diante dessas mudanças, de reformas, nos pegou um pouco meio de surpresa, né? Na parte financeira, há uma defasagem bastante relativa, mas nós vamos continuar, não vamos desistir, até porque eu sou agricultor desde que nasci, e não vejo outra alternativa, né? Tenho meus filhos que são os seguidores que lá permanecem na luta, e nós temos aí os gargalos da vida em dar continuidade, né? Que nós possamos aos nossos filhos permanecer na área rural produzindo. Então, por isso que a luta nossa como entidade no crédito fundiário, para que eles possam ter condições de adquirir ou possuir mais terra para eles continuarem a dar continuidade do trabalho dos pais. Enfim, nós sabemos das dificuldades que vamos ter, né? Já estamos tendo, mas com certeza nós não vamos desistir, né? Até porque é um trabalho que a gente tem já no sangue, desde jovem, desde criança, né? Agricultor, e defender é bastante gratificante para a gente. Então, essa é a nossa luta, né? E manter as conquistas que nós já tivemos e conquistar novos horizontes, novas alternativas para que nós podemos manter os nossos agricultores. Nós temos aí outros entraves que, ao longo dos anos, melhorou. No passado, nós não tínhamos nem eletricidade no meio rural, hoje a gente tem, se não 100%, 90% e alguma coisa por cento, mas ainda temos a dificuldade das idas e vindas, né? As estradas rurais, em muitos municípios do estado de São Paulo, apesar de ter feito várias microbacias, ter melhorado bastante, mas ainda há muito a se fazer. Então, é uma das lutas que nós temos, dar melhores condições para que ele seja um agricultor, mas que ele cresça, né? Não fica um agricultor nos moldes passados. A gente luta para que os agricultores de hoje, agricultor familiar, se possível, no futuro, que passe a ser um agricultor de médio. Então, essa é a nossa luta e a nossa esperança que nós temos, até mesmo porque o nosso país... Eu me lembro, quando criança, quando meus pais falavam assim, o Brasil é o celeiro do mundo, um dia vai tratar do mundo. Eu acho que nós estamos se aproximando disso, porque está aí o exemplo do grande agronegócio, né? Que tudo que nós produzimos, nós exportamos, né? Alimentos, tanto soja, como milho, como carne de suíno, de frangos, enfim, e frutas, enfim. E a gente vê isso com bons olhos, né? E ficamos felizes que nossa nação está conseguindo, além de produzir alimento para nós, também para os exteriores, né? Para os países vizinhos. Então, essa é a nossa linha de luta e esperamos que cada vez mais a gente consiga melhoria para os nossos homens do campo representados. Perfeito. Jefferson, queria que você falasse um pouco aí das oportunidades que hoje são dadas, os incentivos que são dados para esses agricultores. Bom dia, Thaís. Bom dia ao Gustavo. Bom dia, ao Isaac. Bom dia a todos. Bem, antes de falar das políticas públicas da Secretaria Especial de Agricultura Familiar, eu acho que é importante falar o que é agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela alimenta o mundo. E quando eu digo de alimentar, não somente no sentido propriamente dito de alimentação de comida, né? Ela alimenta a economia com a geração de emprego e comercialização, alimenta o meio ambiente com a forma e o manejo sustentável, alimenta a cultura com a valorização dos produtos regionais e alimenta o respeito e as relações interpessoais com a luta pela redução das desigualdades, os debates com as promoções de gênero, juventude, quilombola, povos tradicionais. Então, um outro sentido de alimentação também é proporcionado pela agricultura familiar. Hoje no mundo, no Brasil principalmente, a agricultura familiar
ela é responsável por 70% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro. 84% dos estabelecimentos agrícolas são de agricultores familiares. E nós temos que tirar o estigma que às vezes é colocado de que o agricultor familiar é um coitadinho. Ele não é um coitadinho. Ele é um agricultor, é um pequeno agricultor, mas tem carro novo, casa comprada, paga, tem celular, tem acesso às informações, tem acesso às tecnologias. Nós temos que tirar esse estigma. O agricultor, o pequeno agricultor ou o agricultor familiar, ele é o que gera a riqueza do mundo. 38% do PIB brasileiro agropecuário é de agricultura familiar. Nós temos que levar isso em consideração, né? E o governo federal, em atenção a essa situação, um outro dado também, se nós formos considerar somente a agricultura familiar como a geração de economia, seríamos o 8º maior produtor de alimentos do mundo, somente com a agricultura familiar. E a importância que é dada a esse segmento pelo governo federal é muito grande. Infelizmente, e aqui eu faço um relato, foi criado no passado o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava dos agricultores familiares. Com as reformas que aconteceram, com a reestruturação, nós nos transformamos em uma Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, a SEAD. Um status de ministério, toda a estrutura, a única coisa que hoje nós não temos é um ministro. As demais estruturas e os demais departamentos nós temos. E os boatos e os comentários que nós escutamos aí do próximo governo é que isso venha se transformar, se apequenar em uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura. O agronegócio ele tem a sua sustentabilidade, tem a maneira de se sustentar. Agora, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele precisa de políticas específicas, precisa de atenção específica para se manter, incentivos para se manter. Nós temos dentro da Secretaria 17 políticas de incentivo ao agricultor familiar. O Isaac citou uma aqui, que é o crédito fundiário. É uma política de grande importância para aquele agricultor que quer começar o seu pequeno negócio ou expandir sua terra. É um crédito barato, a custos barato ao agricultor, que tende a, se não ter uma atenção, a diminuir cada vez mais. Nós temos um selo de identificação da agricultura familiar, que é o SENAF. E agora aprimorado, Isaac, que antes era somente o selo da agricultura familiar, o CIPAF, e agora se transformou no SENAF, que é o Selo Nacional da Agricultura Familiar, é um selo de identificação onde tem lá o QR Code, falando toda a identificação do produtor, data de manejo, data de validade. Isso para quê? Para aumentar e melhorar a comercialização dos produtos. O grande gargalo da agricultura familiar é a comercialização. O governo federal, através dos incentivos, através dos créditos, ele concede crédito para a compra de maquinário, de sementes, de estruturação do agricultor familiar, mas aí não adianta nada ter uma terra fértil e orientada através de uma assistência técnica, não adianta ter um maquinário apropriado, fazer a colheita, fazer o armazenamento e a venda, e a comercialização. Nós fizemos uma parceria, assinamos um acordo de cooperação técnica com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados, aonde dentro dos supermercados nós vamos ter gôndolas e locais específicos para os produtos da agricultura familiar. Como tem hoje dos orgânicos, dos produtos sem agrotóxicos, nós vamos ter agora também os produtos da agricultura familiar identificados. E a ideia desse selo do SENAF é facilitar o consumidor na hora de fazer a aquisição daquele produto. E identificar quais são os produtos, porque tem muita gente que acha que os produtos nascem ali na prateleira, né? Não sabe o quanto que o produtor sofre para sol a sol, com chuva, com intempéries do clima para produzir, não sabe o quanto que ele tem de problemas para poder fazer a colheita e, principalmente, quais são os problemas de comercialização. E a ideia é
tentar diminuir o atravessador, do produtor ao consumidor. Quando você faz essa intermediação e uma intermediação rápida, você diminui o custo, porque aí você não tem o custo do atravessador, e facilita para o alimento vir com maior qualidade, com mais fresco para a mesa do brasileiro. Nós temos também o PRONAF, o Isaac até citou aqui o PRONAF, que é o Programa Nacional, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Nós temos 17 linhas de crédito dentro do PRONAF. 14 delas é exclusivo para a agricultura familiar. As outras 3 são para assentados e destinados para o pessoal da reforma agrária. Mas isso é uma maneira de nós disponibilizarmos recursos a custos muito baixos. Para vocês terem uma ideia, no último plano safra, foi destinado para os agricultores 31 bilhões de reais no plano safra, para fazer o empréstimo para agricultores. A juros que variam de 2,5% até no máximo 4,6% ao ano. São juros extremamente baixos e com uma inadimplência de apenas 1%. Ou seja, o agricultor familiar, ele toma o crédito, mas ele paga. Isso é importante, alimenta a economia através da geração de riquezas, mas ele vai lá e ele paga esse valor que ele toma de crédito. Crédito fundiário, eu sei que vai ter um painel específico para isso, né, no próximo bloco. E o Banco do Brasil é um grande parceiro também do governo federal na concessão desse crédito fundiário. Nós fizemos aí políticas importantes para o crédito fundiário, facilitando a aquisição desse crédito, um manual operativo que deu muito trabalho, viu, Isaac, para poder ser construído, com todos os organismos que participam, com todos os conselhos que participam, mas nós conseguimos fazer a publicação, facilitando ainda mais a vida do agricultor familiar. Nós temos uma assistência técnica e extensão rural, uma ATER, que hoje é regida pela Anater, Agência Nacional de Assistência Técnica, que facilita e dá toda a experiência, transfere toda a experiência que o extensionista rural tem, o técnico tem, para esse agricultor. Falando da terra, como é a terra, se está faltando alguma proteína, se tem alguma substância necessária, se está muito encharcada, se está muito seca, o manuseio do gado, o como produzir, o como colher, o como comercializar. Essa assistência técnica é financiada pelo governo federal, gratuita para os agricultores. Todas essas políticas, elas podem ser acessadas pelos agricultores familiares até o presente momento, até poucos dias atrás, através da DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. Tendo o agricultor até 4 módulos fiscais na sua propriedade, um teto de até R$415 mil de ganho durante o ano, e tendo 50% da sua força de trabalho dentro da propriedade sendo de familiares, ele pode se credenciar como um agricultor familiar e adquirir a DAP. E agora, foi feito o lançamento, o ano passado, no último Plano Safra, do CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, e no dia 19 de novembro foi regulamentado através de uma portaria, o CAF, dando todas as regras de como adquirir o CAF, que vem substituir a DAP. E agora, a maneira diferente. Antes, a DAP ela era somente 2 CPFs por unidade familiar. Agora não. Agora vamos fazer o cadastro da unidade familiar e cadastrar os tantos CPFs que existir dentro daquela unidade familiar. Isso vem facilitar, vem mostrar e vem agregar valores para os agricultores familiares.
vem mostrar e vem agregar valores e vem aumentar o número de agricultores. Hoje nós somos 4 milhões de agricultores familiares, DAPiados, que nós chamamos, e a expectativa com a implantação do CAF é que transformar isso para mais de 20 milhões. Obrigado. Gustavo, eu queria que você falasse um pouco mais quais são esses principais desafios que os agricultores familiares sofrem e quais soluções aí no âmbito do SEBRAE que vocês pensam para eles. Bom dia. Tá ligado? Bom dia, sou Gustavo, do SEBRAE Nacional. Alguns perguntam o que o SEBRAE faz no mundo rural, né? A gente entende que aquela propriedade rural tem que ser tratada como um negócio, né? Como uma unidade produtiva que gera riqueza, gera renda, né? E gera emprego. Por isso que o SEBRAE se envolve, né? Pequenos negócios para o SEBRAE são empresas que faturam até 4 milhões e 800. Né? Então, no caso do SEBRAE, os produtores que têm DAP, agora com CAF, CNPJ, né? Isso tudo é público de atendimento do SEBRAE, né? Hoje a gente trata o mundo rural, né, esse pequeno produtor rural, na visão, não uma visão mais isolada, mas nessa unidade produtiva posicionada dentro de uma cadeia produtiva, dentro de uma cadeia de valor, né, onde os requisitos de mercado é que vão ditar como é que tem que ser esse valor agregado, né. Hoje os consumidores finais querem saber, sim, de onde que está vindo a comida, né, de onde que está vindo aquele produto, se tem trabalho escravo, se tem trabalho infantil, né. Isso com os selos da agricultura familiar vai facilitar muito a questão do consumo, né. Então essa cadeia produtiva toda vai se alimentar desses requisitos, né. Onde a gente entende, né, que são dois mercados, né, mais ou menos muito diferenciados, um mercado que tem trabalhando muito com a commodity, que tem agricultor familiar, sim. Se a gente pegar hoje a cooperativa Aurora, né, Chapecó, aquela região do oeste catarinense, né, todo franguinho, todo porquinho que vai lá para a Europa vem da agricultura familiar. Então, mais ou menos 75 mil pessoas envolvidas nas cooperativas singulares que fazem parte da cooperativa Aurora. Né? Isso se replica nos diversos modelos de negócio aí espalhados pelo Brasil, né? Produção de mel, né, no Piauí, né, produção de fruta no Rio Grande do Norte, né, exportação, né. Então a agricultura familiar está por trás desse grande mercado, né, que movimenta o país, né. Só que isso tem que ser visto da porteira para fora, né. Não adianta só, a gente tem que ter toda a assistência técnica, todo o acesso esse agricultor familiar tem que ter, porém tem que pensar assim, no que vai ser vendido, o que o mercado está exigindo, né? É produzir o que se vende e não vender o que se produz, é mudar um pouco aí a questão da lógica dessa produção. Né? Se a gente pegar hoje, né, o agronegócio, ele é dominado por grandes players mundiais, né? Hoje você tem Microsoft, você tem IBM trabalhando com a questão de tecnologia dentro do agronegócio, você tem até a Amazon entrando no varejo alimentício, né, que isso antes era impensável. Né? Bom, então esse pequeno ele tem que se adequar, né? Ele vai ter que aumentar a sua competitividade através de inovação e tecnologia, através do aumento de produtividade, através da agregação de valor ao seu produto. Acho que o grande diferencial hoje do pequeno agricultor familiar é a possibilidade de ele trabalhar com a biodiversidade do Brasil. Né? O mercado hoje fala que ele paga mais caro, isso está declarado, né, pelo produto orgânico, né, pelo produto da agricultura familiar. O mercado paga mais caro por causa disso, né? Se você for no mercado aqui no Pão de Açúcar, aqui no Extra, o Mini Extra que tem aqui do nosso lado, né, um tomate orgânico ele é mais caro que um tomate convencional. Está declarado que isso é mais caro, isso é valor agregado. Né? E às vezes a gente não entende o porquê que a gente ainda discute trabalhar com produto convencional, sendo que o mercado está dizendo isso. Né? Então é aprimorar a produtividade, fazer preço, saber fazer preço, né? Se qualificar, né? Atender às regulamentações, querendo ou não, né? Agora a gente está entrando agora com a questão do selo arte, né, para produção artesanal. Né? Os nossos queijos premiados na França, quando voltou, todo mundo lá cheio de prêmio na bagagem, foi todo mundo apreendido no aeroporto. Né? É meio que inconcebível, né? Um produto que em Minas Gerais você consome ele na sua fazenda, atravessou a fronteira, você é feito um criminoso, né? Você não pode mais. Os queijos são transportados em mala, no porta-mala do carro. Né? Então a gente tem que discutir esse tipo de coisa. Né? Por que um produto pode ser consumido num território? Né? Tá aí o Rock in Rio desse ano, né? Foi o grande... Né, um grande evento que teve, que jogaram mais ou menos 300 quilos de produtos fora, porque não tinha um selo de inspeção, se não me engano era o federal, lá, né? Mas tinha o selo municipal. Né? E até a nossa burocracia a gente vai ter que enfrentar isso. Né? Como é que o governo federal, como é que as entidades hoje vão tratar essa questão, né, dos produtos, né, que são produtos diferenciados. Né?
hoje, se você olha a questão das startups como modelo de negócio, né? Hoje você tem startups catarinenses trabalhando com a questão do orgânico, fazendo conexões de mercado, vindo ao encontro aí dessa dificuldade de comercialização, né? Fazendo as conexões desse produtor direto com o varejo, direto com o consumidor final, e até um pouco mudando a figura desse atravessador, né? É uma figura que, se a gente chamar de atravessador, tem um nome feio, mas se a gente chamar de logística, distribuidor, trade, o nome que a gente quiser dar, ele já ganha um status, né, de negócio, né? E como é que a gente traz isso? Como é que a gente mostra as oportunidades de negócio, né, para toda essa juventude, por exemplo, que vem saindo das universidades, está pensando, né, por que eu tenho que produzir leite? Por que eu não posso ser uma empresa que dá apoio à produção de leite, né? Por que eu não posso ser uma empresa hoje que produz o queijo, né, um queijo diferenciado? Hoje a própria CNA diz que a produção de queijo vem diminuindo a quantidade de produtores, né? Esses produtores estão se aglomerando em cooperativas, né? Mudando o modelo de negócio. Aquele produtor isolado está cada vez mais sendo comprado pelo preço, né? A questão dele é redução de custo, isso com tecnologia, com produtividade. Isso muda esse cenário, né? Hoje a gente tem um cenário no Nordeste, se você pegar ovino, caprino, o nosso grande problema lá são os entrepostos que não conseguem processar essa carne, né? E todo mundo consome bode, todo mundo consome tudo lá, tudo por baixo dos panos, né? Porque não temos selo de inspeção sanitária nos frigoríficos, né? Então, se você compra um bicho vivo por R$80, lá em Brasília você compra o pernil por R$80, só o pedaço, né? O valor agregado de um pedaço do animal vale mais que ele inteiro aqui no Fortaleza, né? Então, assim, como é que a gente consegue agregar valor aos cortes, principalmente, né? Hoje, se você for olhar nas gôndolas suínos, só tem lá a bisteca, né, um pernil, né? Ninguém fala de filé suíno, ninguém fala da carne moída suína, né? São cortes nobres, são cortes que facilitam o dia a dia, o consumidor quer consumir isso, né? Porém não encontra essa diversidade no mercado. Isso tudo é valor agregado. Então, a nossa cadeia produtiva, a nossa cadeia de valor, ela precisa se alterar. Ela precisa entender que esse mercado está pedindo coisas diferentes. Isso tudo desce, todos os elos da cadeia vão ter que se comportar de acordo com o requisito, principalmente o consumidor final, que está mais conectado, está querendo colocar sim um QR Code, saber de quem é que está vindo aquela produção, né? Se aquela castanha do Pará vem na agricultura familiar produzida por mulheres, né? Isso é valor agregado. O quilo da castanha in natura, você vai pagar R$2 o quilo, né? Quando ele começa a ter um mínimo de processamento, esse negócio vai para 20, né? Vai para 30. Se você for para produção de abelha, né? A apitoxina, que é o veneno da abelha, é R$80 o grama, né? Enquanto o quilo do mel é vendido a R$30. Né? Qual que é o valor agregado disso? Onde é que a gente pode apostar, né, que o mercado, por exemplo, o mercado de cosmético, nessa interação do pequeno produtor rural com as outras cadeias produtivas, tem que ser vislumbrada, tem que ser olhada. É muita conexão que tem que ser feita, né? Então a questão da produção agregada tem que estar ciente na cabeça do produtor. Nós, como os consumidores finais, estamos atrás de uma vida mais saudável, né? Uma questão de comidas mais premium, de snacks, de pacotinhos, mas tudo tem que ser orgânico, saudável, até para a gente aguentar esse nosso dia a dia que a gente mesmo se coloca nessas nossas correrias, né? Esse pequeno agricultor hoje, ele não está mais desconectado, né? O Sebrae, ano passado, fizemos uma pesquisa com 4.300 produtores atendidos pelo Sebrae, né? 95,7% tem smartphone, né? Então, assim, estão conectados, né? Só que apenas 6% dele usa essa conectividade para fazer negócios, né? Usa a internet, apesar de não se tratar do WhatsApp, né? Hoje a gente tem leilões de cordeiro lá no Piauí, né, por WhatsApp. Né? Isso não aparece no mapa, né? Mas a gente sabe que esses caras estão comercializando, sabe que eles estão fazendo negócio, né? E como é que a gente hoje traz esses números? Como é que a gente demonstra? Né? Tem o meu diretor lá no Sebrae, ele fala que dados é um novo petróleo, né? Se a gente não tiver dados para tomar decisões como políticas públicas mais assertivas, a gente vai sempre bater cabeça, né? E essa tecnologia toda, né, a gente vem para trazer também para a questão de colocar o jovem, fixar o jovem no campo. Se você olhar hoje todas as startups voltadas para o agro, né, são jovens que tiveram acesso à informação, tiveram acesso a estudos e estão muito pautados nas grandes commodities, né? Soja, carne bovina, tudo. Poucos estão olhando para a agricultura familiar, que é o que produz 70% da alimentação, né? Poucos estão olhando para plataformas de comercialização, né? O porquê não disso? Então a gente tem que despertar um pouco também desse olhar mais ampliado desse produtor rural, né? Trazendo um empreendedorismo, né, para dentro das universidades, para dentro do território, né? Isso vai trazer desenvolvimento local, né? Não adianta lá na Amapá, eu tenho que para levar um produto, para levar a assistência técnica lá para um produtor de pirarucu,
né, que é um cara que é extrativista, né, um pirarucu é um peixe altamente nobre, aquele bicho de 2 metros, né, mas a Oakley faz capa para prancha de surf, né, com pele de pirarucu. Né. A Gisele Bündchen esses dias estava desfilando com uma bolsa de R$4.000 de pele de pirarucu. Né. Então, assim, qual é o valor agregado disso? E é uma carne altamente nobre. Né? Estavam chamando até de bacalhau brasileiro. E a gente tentou evitar. Não, bacalhau não. Isso é pirarucu da Amazônia. Né? Inclusive para reforçar a marca da biodiversidade do Brasil. Né? Sambazon, no Amapá, leva nosso açaí para processar nos Estados Unidos. Lá na Biofar, na Alemanha, açaí orgânico dos Estados Unidos vindo da onde? Do Macapá, lá do Amapá. Né? E ninguém sabia de onde que vem aquela história toda. Então, assim, a gente tem que reforçar a questão da agricultura familiar como negócio, né, como oportunidade, como biodiversidade, né, como brasilidade. Né? O Brasil é reconhecido exatamente pela sua biodiversidade, pela sua cultura, pela sua diversidade, e a gente usa pouco isso, né? Cada vez mais usar. A Embrapa soltou ontem um boletim falando que descobriu não, né? Voltou o cultivar do arroz vermelho no Nordeste, né? Uma cultura que foi lá no Maranhão, foi expurgada porque algum daqueles caras que mandavam na terra na época falou que o arroz branco era melhor. Mas hoje tem um apelo gastronômico muito grande. Né? A nossa questão do terroir, todos os chefes hoje querem cozinhar com a questão do terroir. Isso agrega valor, vende-se mais caro essa história toda. Então o Sebrae vem um pouco trazendo essa visão de empreendedorismo durante a cadeia. Né? Não só mais no produtor rural, mas tudo que circunda esse tipo de negócio. Queria aproveitar esse raciocínio para perguntar um pouco, a partir desses desafios, né, quais são os caminhos que a gente pode percorrer, quais que são os pleitos do setor, o que pode ser feito de forma concreta e o que falta, né? É política pública, é recurso? Queria que vocês falassem um pouco de forma mais concreta o que falta e o que pode ser feito. Bom, eu entendo que, por exemplo, recurso é uma coisa que não falta, pelo menos recurso financeiro. Né? O dinheiro o país tem. A gente estava comentando aqui mais cedo, né, a história de assistência técnica. Né? Então a gente tem o Senar, tem a Zemater, tem todas a Anater. Né? Então, assim, na questão de recurso financeiro, não. Acho que falta um pouco, por exemplo, recurso humano. Né, de ter pessoas que consigam acessar essas propriedades rurais e levar tecnologia, né, levar conhecimento. Assim, esse produtor rural, esse pequeno, tem carência de acesso a informações. Né? Se você for para o semiárido nordestino, né, até pouco tempo ninguém nem sabia o que era palma forrageira. Né? E usa a palma forrageira para alimentação humana e alimentação animal. Né? A questão da água, convivência. Né? Então, como é que a gente leva hoje, por exemplo, a questão da tecnologia de barreiras subterrâneas? Né? Como é que a gente leva hoje a tecnologia que Israel, né, tem lá para conviver com a seca no meio do deserto, só tem pedra, né, consegue produzir água, e a gente aqui no Nordeste não. Né, tem produtor de tomate orgânico no meio do deserto da Austrália, produzindo com placa solar, dessalinizando água. Bom, a tecnologia está dada. Né? Lógico que quando isso são os disruptivos, isso fica mais caro. Agora, com o decorrer do tempo, essa tecnologia vai barateando. Né? E o porquê não a implementação desse tipo de tecnologia. Então, um dos problemas é assistência técnica, e aí assistência técnica acoplada com assistência técnica gerencial. Né? Então, ele tem que saber fazer a gestão disso, e promoção de acesso à inovação em tecnologias. E a tecnologias sociais, como a palma forrageira, que é uma tecnologia simples, né, que muda muito o cenário daqui, por exemplo, do Nordeste brasileiro. Eu entendo que o Gustavo disse, dinheiro tem. Falta boa vontade e proativo, ser proativo. Dar iniciativas. Em 2 anos e meio que eu conheço a agricultura familiar, até porque o meu ramo não era esse, eu sou um administrador de empresas, sou um metalúrgico, um dirigente sindical, mas fui para a área de agricultura familiar e entender o que é agricultura familiar. Com um olhar de gestão. O dinheiro tem que ser bem aplicado em políticas públicas, e o gargalo hoje da agricultura familiar, assistência técnica é um deles, novas tecnologias, acesso às novas tecnologias. Eu acho que o agricultor familiar, infelizmente, não tem oportunidade de acesso às novas tecnologias. O pessoal do agronegócio tem, e o pequeno agricultor, o agricultor familiar, não tem. Até chegar a nova tecnologia, ela já ficou ultrapassada. E a comercialização. Eu acho que o pequeno agricultor... E não só a comercialização
regional ou bairrista. Eu acho que o pequeno agricultor tem que pensar, sim, em galgar novos espaços, em exportar. Nós fomentamos isso. O Gustavo citou aqui a Feira de Nuremberg, que é a Biofac na Alemanha, em Nuremberg, onde nós sempre estamos lá, o governo sempre está lá, com vários agricultores, várias cooperativas, fomentando essa comercialização externa. E a divulgação. Nós tivemos a oportunidade agora, o primeiro simpósio internacional de agricultura familiar, que aconteceu no final de semana passado na Paraíba, onde nós tivemos uma cozinha show, onde foi cozinhado por um chefe, um eco-chefe do Rio de Janeiro, a palma forrageira. Ele usou a palma como um alimento da alta gastronomia. E ninguém imaginava isso, porque imaginava-se que a palma era somente para alimentação de gado, de animais, e aí ele está sendo utilizado. Então, o Brasil é muito rico, o bioma é muito grande, nós temos vários produtos, eles precisam ser transformados. E a transformação, eu acho que nós temos que mostrar que uma palma pode virar um alimento, um arroz vermelho pode ser de alta gastronomia, como está sendo agora, o cogumelo, ele tem que ser explorado. O produto tem que ser apresentado como um produto de consumo para a população. Então, a gente vai amadurecendo todas as ideias, a gente vê que o leque é muito grande. Uma das ações que a gente faz, a gente vai fechar este ano de 2018 com 700 ações de aprendizagem rural, que é através do Senar. E isso nos alavanca, né, nossos agricultores a melhorar suas condições, tanto ela na produtividade também como na comercialização. Uma das coisas que a gente preza muito, e a gente vem insistindo com os agricultores, é para que eles se organizem em cooperativas. Porque nós sabemos, nós temos aí experiência, nós vemos aí a maior cervejaria que nós temos aí, se juntaram as 3 maiores marcas, né? Criar e Ambev. E a gente vem falando, a dificuldade que nós temos no estado de São Paulo é em colocar isso na cabeça dos agricultores. A gente tem acompanhado o pessoal do Sul, já do Paraná e diante, eles são muito mais organizados do que nós. Eles trabalham, ele até citou lá o sistema de cooperativa, né, dos agricultores, e aqui no estado de São Paulo é muito difícil. É uma cultura, né, essa mistura de gerações que nós temos dificulta. Então, é a nossa luta no estado. Em aprimorar, para os caras trabalhar em cooperativa, para se juntar as forças, para se organizar, para poder, tanto na aquisição de insumos, na aquisição de implementos, para acompanhar a tecnologia, como ele falou. Às vezes, um agricultor familiar sozinho não tem condições de comprar uma máquina de última geração, mas se ele juntar em 2, 3 ou 4, ele tem condições. Isso é a falta que nós não temos no estado de São Paulo. Então, essa é a nossa luta para que nós possamos fazer com que esse pessoal entenda. E aí, através desses cursos que a gente vem realizando do Senar, a gente vem melhorando. Devagar, mas a gente vem conseguindo uma melhoria. Aqueles que se destacam, né, que se aprimoram, estão conseguindo agregar valores nos seus produtos e conseguindo sobreviver razoavelmente bem no meio rural. Então, esta é a nossa expectativa e a luta, né, do movimento, principalmente da nossa federação, para que esses agricultores continuem. Não ache que ele, porque é agricultor familiar, que ele não pode fazer parte de uma cooperativa. Eu sou agricultor familiar e sou associado de uma cooperativa agroindustrial no município. Agora, desculpa interromper, mas pelo que eu entendi, então tem uma questão muito forte de falta de apoio técnico, talvez de políticas públicas, né? Queria aproveitar para colocar a pergunta do João Eduardo para o Jefferson. Como que a Secretaria Familiar mensura a eficácia desses diversos 17 programas conduzidos, né? O Senaf, o Pronaf? Como que vocês quantificam os resultados desses programas? Olha, para quantificar um resultado, ele é muito difícil. Nós conseguimos visualizar isso no crescimento e na melhoria de vida do agricultor familiar.
Hoje nós dizemos assim, o agricultor familiar ele acessa pouco, está tirando pouca DAP. Por quê? Porque ele tem um teto de ganho de até 415 mil, e se ele ultrapassa isso, ele já não é mais um agricultor familiar. Então a ideia é nós ultrapassarmos sim esse teto. Então, se reduz a quantidade de DAP, não quer dizer que nós não estejamos emitindo DAP para os agricultores familiares. Eles já passaram desse patamar, hoje eles já têm uma outra linha de crédito. Para quantificar isso é muito difícil, até porque o Brasil, aí nós estamos falando de 40 milhões de agricultores familiares, né? Então, a quantificação desse número é difícil, mas a qualidade de vida dos agricultores, o acesso, nós tivemos no último levantamento agora, 2017, 13,8 bilhões de reais foram emprestados para os agricultores familiares. Dos 31, 13 foi emprestado como toma de crédito. Isso mostra que o agricultor familiar está se aprimorando, está utilizando o crédito para poder melhorar. O Isaac bem disse, você precisa ter as políticas, ele precisa acessar, ele precisa crescer. As políticas públicas estão lá. Estamos fazendo a divulgação dessas políticas públicas para que ele possa acessar e possa se manter. Quantificar é muito mais difícil. Uhum. Tem aqui uma pergunta para o Gustavo. Pelo que eu entendi, o SEBRAE atende 4 mil produtores, é isso? Não, é mais. Ah, tá. Fico perguntando qual que é a relevância da atuação do SEBRAE nesse segmento. É uma relevância grande, né? Hoje o SEBRAE atua muito em parceria com várias entidades daquele território, não coisas do tipo o Senar, né? Toda assistência, não toda, né? Também assim, grande parte da assistência técnica feita do Senar no público SEBRAE é financiada pelo SEBRAE. Hoje a gente tem um produto chamado SEBRAE Tech, né, que é um produto de acesso à inovação e tecnologia, né, que ele subsidia, por exemplo, 70%, dependendo das coisas. Então, a gente contrata o Senar, a gente faz convênio com o Senar, por exemplo, com a Rurap lá na Amapá, com a Emater no DF, e assim vai adiante, né, subsidiando. Então, o produtor entra com 30%, ou o sindicato entra com 30%, ou a federação entra com 30%. Né. Então, assim, o SEBRAE entende, né, que o mundo rural, né, ele leva a balança comercial do Brasil, está claro, né, como você colocou já, 23% do PIB é do agro. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem parceria com grandes cooperativas, com grandes empresas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Encadeamento Produtivo com a cooperativa Aurora, onde a gente atende mais ou menos 3 mil produtores naquela região de Chapecó. Hoje já temos parceria com a Comaju, no Mato Grosso, parceria com a Cocamar, no Paraná. Tudo isso para capacitar pequenas empresas que estão na cadeia produtiva dessas grandes empresas hoje que a gente chama, tanto elas sendo rural quanto urbanas. Né? Então, o público do SEBRAE ele é mais abrangente. Esses 4.300 que eu falei foram só uma pesquisa que a gente fez em 2017, foi uma amostra dessa história toda. E uma outra pergunta para o senhor, como evitar o endividamento do agricultor familiar e do pequeno produtor? Gestão. Assim, ele entender que aquela propriedade é um negócio que tem que ter uma gestão por trás, uma gestão profissional por trás. É lógico que quando a gente está falando de pequenas propriedades, né, a gente não está falando do empresário rural, né, porque ele acaba se misturando pessoa física com a propriedade, com a casa, aquela história toda, a família, está todo mundo no mesmo território. Mas tem que começar a separar as contas, tem que começar a entender aquilo como um negócio, que aquilo tem uma vida própria, né, aquele negócio, aquilo que está sendo produzido, né, tem que ter a sua gestão separada, né? Tem que fazer isso. Então, um pouco da gestão. E aí, por exemplo, hoje a gente faz na propriedade, em parceria com o Senai, tem um produto chamado Negócio Certo Rural, que é meio que fazer um plano de negócio daquela propriedade, qual que é a visão de futuro, criar missão, valores, né? Tudo que uma empresa faz, a gente trazer essa metodologia, essa filosofia para a propriedade rural. Na fala do Jefferson, ele também manifestou uma preocupação aí com essa possível mudança de status da Secretaria de Agricultura Familiar. Também queria que o senhor Isaac falasse um pouco sobre isso, né, se isso pode prejudicar o setor, e também um pouco de quais são as expectativas, né, já que a gente está numa transição de governo, quais são as expectativas para o próximo governo para esse setor. Então, para nós, o fim do Ministério, a gente vê com grande preocupação, porque virar uma secretaria, com certeza, os trabalhos vão ser bem mais diminuídos, né? Então, a gente vê isso com grande preocupação e as perspectivas é que a gente consiga
junto com esse novo governo, algumas melhorias nesse setor que tenha continuidade, né, no trabalho que o MDA vinha fazendo, né, que é o Ministério, e que se não fazer igual, mas que faça um trabalho razoável, né? Essa é a nossa expectativa. Tem aqui uma pergunta do Maurício. O gargalo de pequenos produtores é a comercialização. Obrigatoriamente tem que haver uma grande empresa para manter esses produtores, por exemplo, integrados de carne, fumicultura? Não, depende do modelo de negócio. Né? Se você pegar, por exemplo, a questão de horticultura, né, é um segmento que a comercialização, o circuito de comercialização é muito curto. Né? Assim, você produz o alface aqui em São Paulo, você vai consumir em São Paulo. Não tem como muito exportar isso, porque a folha vai chegar lá em Roraima, por exemplo, né, que tem uma época que Roraima importava alface de São Paulo, né, naquela quantidade de terra que temos lá, né, e a alface chegava lá, um pé chegava a 10 conto, 15 conto. Né, então, depende do segmento. Hoje é coisas muito verticalizadas, suíno, aves, carne bovina, né, existe uma necessidade de processamento, né, a própria soja, milho. Então, isso é necessidade de uma cadeia, mas dependendo do produto, não necessariamente. Você pode chegar ao consumidor final. Hoje existem modelos de negócio que o próprio consumidor financia a produção desse pequeno produtor. Né? E no final do mês recebe toda semana uma cesta de produtos daquela época, né? Daquela região. Né? Achar que vai comer maçã o ano inteiro também tem que mudar um pouco a mentalidade. Então, os modelos de negócio também têm que se adaptar a essa nova mentalidade do consumidor final. Então, depende muito do modelo. Né? O próprio Pão de Açúcar compra direto do produtor rural. Eu, lá em Brasília, compro direto numa CSA. Toda semana eu recebo uma caixa de frutas e verduras daquela região, naquele período. Né? Então, depende do modelo de negócio. Então, tem que ser estudado isso, a parte de comercialização. Jefferson, você pode responder a pergunta? E também alguém pergunta quando que o acordo com a Abras entra em vigor? Bom, com relação à comercialização, eu acho que a hora que o agricultor familiar ele se organiza em cooperativas e associações, facilita muito mais a comercialização. Porque a organização facilita com o custo, melhoria de valor, processo, logística. Quando ele se organiza para fazer as entregas, até porque quando você faz, e aí já entrando na resposta da Abras, ela já está em vigor, já entrou em vigor, nós já temos 4 estados que têm piloto, já foi assinado o acordo de cooperação técnica há 20 dias atrás, e já temos 4 estados do Brasil com um plano piloto de fazer a integração desses produtos. E quando você tem um supermercado, um exemplo, não vou citar nomes aqui, mas se você tem um grande supermercado, você precisa ter uma periodicidade daquele produto. E às vezes um pequeno agricultor sozinho ele não tem essa qualidade ou essa capacidade, mas numa associação, numa cooperativa, ele consegue fornecer e consegue dar essa periodicidade dos produtos que é necessário para um grande supermercado, uma grande rede. Perfeito. Bom, gente, nosso tempo acabou. Infelizmente, tem algumas perguntas aqui que eu não consegui fazer, mas acho que vocês vão estar por aí, né, no Coffee Break. E não quero roubar tempo da próxima mesa, que é sobre crédito rural, né, a próxima mesa, que o Mauro Zafalon vai começar em breve. Então, obrigada, gente, obrigada.